quando estava perto de alguém que parecia te apoiar, mas algo dentro de você gritava que havia perigo ali? A inveja, essa força silenciosa e destrutiva que se esconde por trás de sorrisos falsos e abraços vazios, está mais perto de você do que imagina. E o mais assustador é que ela pode estar vindo exatamente daquelas pessoas que você menos espera, daqueles que se sentam à sua mesa, que conhecem seus sonhos, que dizem torcer por você, mas que secretamente desejam sua queda. Hoje, o Espírito Santo vai abrir seus olhos para algo que poucos cristãos conseguem perceber. Existe um sistema divino de alertas, sinais claros e inconfundíveis que Deus coloca em seu caminho para proteger você das pessoas invejosas. Mas a maioria de nós ignora completamente esses avisos, porque nunca fomos ensinados a reconhecê-los. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 7 sinais sobrenaturais que Deus usa para alertar seus filhos sobre a presença de invejosos. Vai aprender a identificar os padrões espirituais que denunciam a inveja oculta. E mais importante, vai receber as armas espirituais para se proteger e vencer essa batalha invisível que está acontecendo ao seu redor neste exato momento. Existe um segredo que os grandes homens e mulheres de Deus conheciam. Um poder de discernimento que permitia a eles identificar e se proteger dos invejosos antes mesmo que o mal fosse manifestado. E hoje, esse segredo será revelado para você. Antes de começarmos este estudo profundo, quero que você demonstre sua presença aqui. Comente agora: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque esse ato de fé, esse primeiro passo de coragem em buscar discernimento, já é uma declaração poderosa no mundo espiritual de que você não aceita mais ser enganado, de que você está pronto para receber essa revelação divina. E se você ainda não é inscrito neste canal, saiba que o ato de se inscrever e ativar o sininho não é apenas um clique, é um compromisso espiritual com sua própria proteção e crescimento. É você dizendo ao universo que escolhe a sabedoria divina em vez da ignorância perigosa. Muitas pessoas usam este conteúdo como seu único apoio espiritual. Algumas não têm uma igreja próxima. Outras estão passando por momentos onde precisam de uma palavra específica. E é por isso que preciso que todos participem desde o início. Comentem "Paz do Senhor" agora, antes de começarmos, porque, quando vocês fazem isso, criamos uma corrente de proteção espiritual, uma atmosfera de revelação onde o Espírito Santo pode agir com liberdade total. O estudo vai começar agora. O olhar de Caim, o primeiro sinal divino. O primeiro alerta que Deus nos dá sobre pessoas invejosas está registrado logo no início da Bíblia, no 4º capítulo de Gênesis, quando Caim olhou para Abel com um olhar que mudou para sempre a história da humanidade. A Escritura diz que o semblante de Caim se transtornou, seu rosto caiu, e essa mudança facial não era apenas uma expressão de tristeza, era a manifestação física de um espírito tomado pela inveja mortal. Deus, em sua infinita misericórdia, alertou Caim dizendo: "Por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito?" Mas Caim ignorou o aviso divino. E todos sabemos como essa história terminou. Hoje, o mesmo Deus que alertou Caim está alertando você através do olhar das pessoas ao seu redor. Quando alguém tem inveja de você, os olhos dessa pessoa mudam. E não estou falando de uma mudança sutil. Estou falando de uma transformação espiritual que pode ser percebida por aqueles que têm discernimento. O invejoso não consegue manter contato visual genuíno com você quando você compartilha suas vitórias. Seus olhos desviam, piscam excessivamente, ou pior, ficam fixos em você com uma intensidade perturbadora,
como se estivessem medindo, calculando, comparando. Cientificamente, pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que quando sentimos inveja, nosso cérebro ativa as mesmas áreas relacionadas à dor física. É por isso que o invejoso literalmente sente dor ao ver seu sucesso. E essa dor se manifesta através do olhar. Os olhos, que são as janelas da alma, não conseguem esconder o tormento interno que a inveja causa. Quando você conta uma boa notícia, observe atentamente. O invejoso pode até sorrir com a boca, mas seus olhos permanecem frios, vazios ou pior, cheios de uma escuridão que não combina com as palavras de felicitação que saem de seus lábios. Lembro-me de uma mulher de Deus que me contou como descobriu que sua melhor amiga tinha inveja dela. Durante anos, elas compartilharam tudo, oravam juntas, jejuavam juntas. Mas havia algo no olhar dessa amiga que a incomodava profundamente. Sempre que ela recebia uma bênção, um presente de Deus, uma vitória no ministério, o olhar da amiga mudava instantaneamente. Era como se uma sombra passasse por seu rosto, durando apenas segundos, mas segundos suficientes para revelar a verdade escondida em seu coração. Ela ignorou esse sinal por anos, até o dia em que descobriu que essa mesma amiga estava espalhando mentiras sobre ela, tentando destruir seu casamento e seu ministério. O olhar de Caim ainda existe hoje, e Deus continua nos alertando através dele. Quando você estiver na presença de alguém e sentir que o olhar dessa pessoa te causa desconforto inexplicável, quando perceber que os olhos dela mudam drasticamente quando você fala de suas conquistas, quando notar que ela evita olhar nos seus olhos quando você está radiante de alegria, não ignore esses sinais. Seu espírito está captando algo que sua mente racional ainda não processou. Está detectando a presença da inveja, esse veneno espiritual que pode destruir relacionamentos, ministérios, famílias inteiras. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele estava nos ensinando que os olhos revelam o estado espiritual de uma pessoa. Um invejoso não consegue ter olhos bons quando olha para você, porque seu coração está tomado pela escuridão da comparação, do ressentimento, do desejo maligno de ver você fracassar. E aqui está algo que poucos pregadores têm: coragem de dizer: a inveja é uma forma de feitiçaria, é um poder espiritual destrutivo que opera através do olhar. E é por isso que em muitas culturas se fala sobre o mal-olhado. Existe uma verdade espiritual profunda por trás dessa crença popular. Mas Deus não nos deixa desamparados. Ele nos dá o discernimento para identificar esses olhares malignos e a proteção para nos blindar contra eles. Quando você perceber o olhar de Caim em alguém, ore imediatamente. Declare o sangue de Jesus sobre sua vida, seus projetos, sua família, porque esse olhar é um portal espiritual através do qual o inimigo tenta lançar maldições sobre sua vida. Não tenha medo, mas também não seja ingênuo. Deus está te alertando por uma razão. E ignorar seus avisos é abrir portas para destruições desnecessárias. A partir de hoje, você nunca mais verá os olhares ao seu redor da mesma forma. Você desenvolveu uma sensibilidade espiritual que te protegerá de muitas armadilhas. Mas esse é apenas o primeiro sinal. O próximo é ainda mais revelador e perturbador. A síndrome de Saul, quando o elogio se torna veneno. O segundo alerta divino sobre pessoas invejosas nos vem através da história do rei Saul e Davi, registrada em 1 Samuel, capítulo 18. Após Davi derrotar Golias, as mulheres
Cantavam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E a Bíblia diz que desde aquele dia, Saul nunca mais olhou para Davi da mesma forma. Seus elogios se tornaram armadilhas. Suas palavras de honra se transformaram em laços de morte. E aqui está o segredo que Deus quer revelar para você hoje. O invejoso tem uma característica peculiar e identificável. Ele te elogia de forma exagerada em público, mas seu elogio sempre vem acompanhado de um mas sutil, de uma observação que diminui sua conquista, de uma comparação desnecessária. Preste atenção quando alguém diz coisas como: parabéns pela sua nova casa, mas deve ter sido caro manter, né? Ou que bênção o seu novo emprego, mas agora você vai ter menos tempo para a família. Ou ainda, glória a Deus pelo seu casamento. Mas dizem que os primeiros anos são os mais difíceis. Percebe o padrão? O invejoso não consegue dar um elogio puro, limpo, genuíno, porque sua alma está contaminada pela comparação constante, pela necessidade doentia de encontrar algo negativo em sua bênção, de plantar uma semente de dúvida em seu momento de alegria. Neurologicamente, estudos mostram que pessoas com tendências invejosas têm uma hiperatividade no córtex cingulado anterior, a área do cérebro responsável por detectar discrepâncias e fazer comparações sociais. Isso significa que o invejoso está literalmente programado para comparar, para medir, para encontrar formas de se sentir superior ou justificar porque você não merece o que tem. É uma prisão mental da qual eles não conseguem escapar sem uma intervenção divina profunda. Saul começou elogiando Davi, fazendo dele seu escudeiro, tocador de harpa, guerreiro especial, mas cada elogio era uma máscara para esconder a inveja crescente que corroía sua alma. Ele dava honrarias a Davi em público, mas tramava sua morte em secreto. Quantas pessoas em sua vida fazem exatamente isso? Te aplaudem na igreja, mas falam mal de você no estacionamento? Te abraçam no culto, mas criticam suas escolhas no grupo de WhatsApp? Te parabenizam pelo seu ministério, mas secretamente torcem para você fracassar? Uma pastora me relatou uma experiência reveladora. Ela tinha uma líder de louvor que sempre a elogiava efusivamente. Pastora, sua pregação foi maravilhosa. Deus realmente te usa poderosamente. Mas sempre terminava com algo como: só achei um pouquinho longa, e você sabe, algumas pessoas estavam cansadas, ou foi perfeita, mas talvez pudesse ser mais acessível para os novos convertidos. Durante meses, esses micro-ataques disfarçados de elogios foram minando a confiança da pastora. Até que Deus revelou em sonho que essa líder estava consumida pela inveja e trabalhando ativamente para tomar seu lugar. O invejoso também tem outra característica marcante relacionada aos elogios. Ele nunca te elogia na sua ausência. Quando você não está presente, ele minimiza suas conquistas, questiona seus métodos, levanta dúvidas sobre suas intenções, planta sementes de desconfiança sobre seu caráter. Mas quando você aparece, ele é todo sorrisos, todo elogios, todo glória a Deus pela sua vida. Essa duplicidade é um sinal claro do espírito de inveja operando. Em Provérbios, capítulo 27, verso 14, Salomão nos adverte: o que bendiz ao seu amigo em alta voz, levantando-se de madrugada, por maldição lhe será contado. Você entendeu a profundidade disso? Elogios excessivos, fora de contexto, artificiais, são considerados maldição por Deus. O Senhor conhece o coração do invejoso e sabe que seus elogios são veneno disfarçado de mel. Mas como se proteger dessa síndrome de Saul? Primeiro, aprenda a discernir entre elogios genuínos e elogios envenenados. O elogio genuíno te edifica,
te fortalece, te impulsiona para frente. O elogio invejoso te deixa confuso, inseguro, questionando se você realmente merece a bênção. Segundo, quando identificar alguém com essa síndrome, estabeleça limites saudáveis. Você não precisa cortar a pessoa completamente, mas também não precisa compartilhar cada vitória, cada projeto, cada sonho com ela. Jesus foi sábio quando disse em Mateus capítulo 7, verso 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Suas conquistas, seus testemunhos, suas vitórias são pérolas preciosas e não devem ser lançadas diante daqueles que só sabem pisoteá-las com elogios envenenados e palavras de duplo sentido. A síndrome de Saul está mais comum do que nunca em nossos dias, especialmente nas redes sociais, onde pessoas curtem suas fotos enquanto destilam inveja em seus corações. Comentam linda enquanto desejam sua infelicidade. Compartilham suas conquistas enquanto oram secretamente pelo seu fracasso. Mas agora você sabe identificar. Agora você está armado com conhecimento divino. E o próximo sinal que vou revelar é ainda mais sutil e perigoso. O espírito de Miriam, a inveja familiar que cega. O terceiro alerta divino vem de uma fonte que muitos não esperam. A própria família. Em Números capítulo 12, encontramos Miriam e Arão, irmãos de sangue de Moisés, falando contra ele por causa da mulher cusita que ele havia tomado. Mas o verso 2 revela a verdadeira motivação. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? A inveja familiar é uma das mais destrutivas, porque vem daqueles que conhecem sua história, suas lutas, suas fraquezas, e usam esse conhecimento íntimo como arma contra você. O espírito de Miriam se manifesta quando membros da família começam a questionar por que Deus te escolheu, porque você recebeu aquela promoção, porque seu casamento está dando certo enquanto o deles desmorona, porque seus filhos prosperam enquanto os deles lutam. Eles conheceram você quando você era ninguém, viram seus erros, suas quedas, suas falhas e não conseguem aceitar que Deus te elevou apesar do seu passado. Quem ela pensa que é? Ele esqueceu de onde veio. Essa bênção não vai durar. São as frases favoritas do espírito de Miriam. Psicologicamente, a inveja familiar é alimentada pelo fenômeno chamado narcisismo das pequenas diferenças, descrito por Freud e confirmado por estudos modernos. Quanto mais próximas as pessoas são, mais intensamente elas competem e se comparam. É por isso que a inveja entre irmãos, primos, parentes próximos pode ser mais venenosa que a inveja de estranhos. O familiar invejoso sente que merece o que você tem porque compartilha seu sangue, sua história, sua origem. E não entende por que Deus te favoreceu em vez dele. Conheço um homem de Deus que construiu um ministério poderoso, alcançando milhares de almas para Cristo. Seus maiores opositores, seus próprios irmãos, que diziam na igreja que apoiavam, mas em casa questionavam cada decisão, criticavam cada mensagem, minimizavam cada testemunho. Você não é melhor que nós, eles diziam. Crescemos na mesma casa, tivemos os mesmos pais, porque Deus te usaria mais. Eles não entendiam que a unção não é hereditária. É uma escolha divina que não depende de linhagem, mas de propósito. O mais terrível sobre o espírito de Miriam é que ele usa a intimidade como arma. O familiar invejoso conhece seus segredos, suas vulnerabilidades, seus medos mais profundos, e não hesita em expô-los quando se sente ameaçado pelo seu crescimento. Eles trazem à tona pecados antigos já perdoados, erros já superados, fracassos já redimidos, tentando provar que você não é digno da bênção que está recebendo. Lembra quando você fez isso?
Não esqueça daquela vez que você falhou. Você não era assim antes. São as armas favoritas desse espírito maligno. Jesus mesmo enfrentou isso em Marcos capítulo 6, verso 3, quando pregava em sua própria terra e as pessoas diziam: não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? Eles conheciam sua origem humilde, sua família simples, e isso os impedia de reconhecer sua unção divina. Cristo não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Incredulidade alimentada pela inveja familiar que não aceita ver alguém dos nossos sendo elevado por Deus. O resultado do espírito de Miriam é sempre devastador. No caso bíblico, Miriam foi ferida com lepra, uma doença que a isolou, a afastou, a marcou publicamente. A inveja familiar sempre termina em isolamento, em quebra de relacionamentos preciosos, em feridas que demoram gerações para cicatrizar. Quantas famílias estão destruídas hoje porque um membro não suportou o sucesso do outro? Quantos irmãos não se falam porque um prosperou e o outro não aceitou? Quantas mães e filhas estão afastadas porque a inveja criou um abismo entre elas? Mas Deus nos dá sinais claros quando esse espírito está operando. Primeiro, o familiar invejoso sempre traz o passado para o presente. Não consegue te ver além de quem você era. Não aceita sua transformação, sua evolução, seu crescimento. Segundo, ele minimiza suas conquistas atribuindo-as à sorte, aos contatos, a qualquer coisa menos ao favor de Deus e ao seu esforço. Terceiro, ele se afasta quando você está no auge, mas aparece quando você cai, não para ajudar, mas para dizer: eu avisei, eu sabia, era óbvio que isso aconteceria. A proteção contra o espírito de Miriam requer sabedoria e amor. Você não pode cortar laços familiares levianamente, mas precisa estabelecer fronteiras espirituais. Compartilhe suas vitórias com sabedoria. Não jogue pérolas aos porcos, mesmo que esses porcos compartilhem seu DNA. Ore por eles, mas não espere a aprovação deles. Ame-os, mas não dependa da validação deles. Lembre-se, até Jesus teve que se afastar de sua própria família por um tempo para cumprir seu propósito. Em Miqueias capítulo 7, verso 6, está escrito: o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Isso não é uma maldição, é um alerta divino sobre a realidade da inveja familiar. Mas você não está sozinho nessa batalha. Deus conhece cada lágrima derramada por causa de um familiar invejoso, cada noite mal dormida por causa de palavras cruéis, ditas por quem deveria te amar. O cada sonho adiado por medo da reação da família. O espírito de Miriam ainda opera hoje, mas agora você sabe identificá-lo, sabe como se proteger, sabe que não é pessoal, é espiritual. E o próximo sinal que vou revelar vai te mostrar como a inveja se manifesta nas suas amizades mais próximas. A traição de Judas, o beijo da inveja disfarçada. O quarto sinal divino é o mais doloroso de todos, porque vem embalado em afeto, disfarçado de proximidade, mascarado de lealdade. Judas Iscariotes andou com Jesus por 3 anos. Viu milagres, ouviu ensinamentos secretos, foi escolhido entre milhares para ser um dos 12. Mas em João capítulo 12, verso 6, descobrimos que ele era ladrão e tinha inveja do desperdício do perfume caro derramado nos pés de Jesus. Sua inveja não era apenas do dinheiro, era da devoção, da honra, do amor que outros demonstravam ao Mestre, enquanto seu coração permanecia frio e calculista. O espírito de Judas é aquele amigo que está sempre por perto, mas nunca está verdadeiramente presente.
Ele conhece seus planos, participa das suas celebrações, sabe dos seus segredos, mas seu coração está constantemente calculando como pode se beneficiar da sua queda. O invejoso com espírito de Judas é o mais perigoso porque ele tem acesso, tem informação, tem sua confiança e usará tudo isso no momento certo para te destruir. Ele te beija no rosto enquanto afia a faca nas costas. Te chama de amigo enquanto negocia sua traição. Te abraça enquanto planeja sua ruína. Estudos sobre traição mostram que 92% das traições profundas vêm de pessoas do círculo íntimo, daqueles que têm acesso privilegiado à nossa vida. O cérebro humano tem dificuldade em processar a traição de alguém próximo, porque viola nossa necessidade fundamental de confiar para sobreviver socialmente. É por isso que a traição de um Judas dói mais que 1000 ataques de inimigos declarados, porque vem de onde menos esperamos, de quem mais confiamos. Uma empresária cristã me relatou como descobriu seu Judas pessoal. Era sua sócia, sua melhor amiga, madrinha de seu filho. Durante anos, elas construíram um negócio juntas, oravam juntas pelas decisões da empresa, jejuavam por novos contratos, mas havia sinais que ela ignorava. A amiga sempre questionava por que ela ganhava mais sendo a fundadora, sempre sugeria mudanças que a beneficiariam, sempre tinha uma emergência financeira quando a empresa lucrava. O dia da traição chegou quando descobriu que essa amiga havia criado uma empresa concorrente em segredo, levando clientes, funcionários e até mesmo usando os métodos que haviam desenvolvido juntas. O beijo de Judas veio na forma de um abraço no último almoço antes da descoberta, quando a traidora disse: "Você é como uma irmã para mim." O invejoso com espírito de Judas tem características muito específicas que Deus quer que você reconheça. Primeiro, ele sempre questiona seus gastos com coisas espirituais ou generosas, assim como Judas questionou o perfume. Se você doa para a igreja, ele diz que é demais. Se você ajuda alguém, ele diz que vão se aproveitar. Se você investe em seu propósito, ele diz que é desperdício. Segundo, ele mantém uma contabilidade mental de tudo que faz por você, sempre lembrando favores, sempre cobrando retribuições, sempre criando uma dívida emocional que você nunca consegue pagar. Terceiro, e esse é o mais revelador, o Judas moderno sempre tem uma justificativa nobre para suas críticas. Judas disse que estava preocupado com os pobres. Seu Judas dirá que está preocupado com você, com sua família, com seu futuro. Ele disfarça a inveja de preocupação, a traição de proteção, a destruição de cuidado. Estou dizendo isso porque te amo. É para seu próprio bem. Alguém tem que te alertar. São as frases favoritas do traidor que prepara o bote. Jesus sabia que Judas o trairia. Em João capítulo 6, verso 70, ele disse: "Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo." Cristo tinha discernimento perfeito, mas mesmo assim permitiu que Judas permanecesse, nos ensinando que às vezes Deus permite que o traidor fique próximo para cumprir um propósito maior, para nos ensinar, para nos fortalecer, para revelar quem realmente somos quando somos traídos. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. A inveja de Judas não era apenas material, era espiritual. Ele invejava a conexão de Jesus com o Pai, a autoridade espiritual que Cristo carregava, o amor que as pessoas demonstravam por ele. Seu Judas moderno tem inveja da sua unção, da sua paz, da sua alegria, do seu relacionamento com Deus. Ele não suporta ver você brilhar, ver você prosperar, ver você sendo usado por Deus, porque isso expõe a própria mediocridade espiritual dele. O mais trágico sobre o espírito de Judas é seu fim inevitável. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, Judas foi
consumido pela culpa e se enforcou. A inveja sempre destrói primeiro o invejoso, sempre consome primeiro quem a alimenta, sempre mata primeiro quem a cultiva. Aquele que trama sua queda está cavando a própria cova. Aquele que planeja sua destruição está assinando a própria sentença. Aquele que te trai está se condenando a uma prisão de culpa e arrependimento da qual poucos conseguem escapar. Como se proteger de um Judas? Primeiro, observe quem administra as finanças da sua vida. Quem tem acesso aos seus recursos? Quem conhece seus números? Judas era o tesoureiro. Tinha acesso ao dinheiro. Conhecia as entradas e saídas. Segundo, preste atenção em quem sempre tem uma alternativa melhor para suas decisões generosas. Quem sempre acha que você está fazendo demais por Deus, dando demais, servindo demais. Terceiro, e mais importante, confie no seu espírito quando ele alertar sobre alguém. Mesmo que sua mente não encontre razões lógicas para desconfiar, o beijo de Judas ainda existe. Ainda é dado diariamente em igrejas, empresas, famílias, amizades. Mas agora você tem o discernimento para identificá-lo, a sabedoria para se proteger, a força para sobreviver quando ele vier, porque ele virá. Jesus garantiu que teríamos aflições neste mundo, mas também prometeu que ele venceu o mundo. Inclusive todos os Judas que aparecerem em seu caminho. O próximo sinal que vou revelar agora é tão sutil que a maioria dos cristãos passa a vida inteira sem percebê-lo. Mas uma vez que você aprender a identificá-lo, nunca mais será o mesmo. As vestes de José. Quando suas bênçãos atraem invejosos, o quinto alerta divino nos vem através de José do Egito, cujas vestes coloridas dadas por seu pai Jacó se tornaram o símbolo visível que despertou a inveja mortal de seus irmãos. Em Gênesis capítulo 37, verso 3, lemos que Israel amava José mais que todos os seus filhos e lhe fez uma túnica de várias cores. Versículo 4 continua: vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A túnica não era o problema. Era apenas o símbolo visível do favor, da escolha, da bênção que José carregava. Hoje, suas vestes coloridas podem ser seu carro novo, sua casa, seu emprego, seu casamento feliz, seus filhos obedientes, seu ministério próspero, qualquer bênção visível que Deus te deu. O invejoso não suporta ver os sinais externos do favor de Deus sobre sua vida. Cada conquista sua é como uma túnica colorida que grita aos olhos deles: Deus o escolheu, não você. E isso desperta uma inveja que pode levar a ações extremas. Assim como os irmãos de José o venderam como escravo, tentando destruir não apenas suas vestes, mas seu destino. Neurologicamente, quando vemos alguém com algo que desejamos, nosso cérebro ativa o sistema de recompensa de forma negativa, criando uma sensação de privação mesmo quando não perdemos nada. É como se o sucesso do outro roubasse algo de nós, mesmo quando isso é logicamente impossível. O invejoso vive nesse estado constante de sensação de perda, de roubo, de injustiça, toda vez que vê suas vestes coloridas. Conheci uma mulher que tinha um dom extraordinário para negócios. Tudo que ela tocava prosperava. Cada investimento multiplicava. Cada decisão parecia guiada por uma sabedoria sobrenatural. Suas vestes coloridas eram visíveis, carro importado, roupas de grife, viagens internacionais. Mas ela não percebia que cada nova conquista aumentava o número de invejosos ao seu redor. Amigas começaram a se afastar, dizendo que ela havia mudado, que o dinheiro havia subido a cabeça, que ela não era mais a mesma. A verdade, ela continuava a mesma, generosa, humilde, temente a Deus,
mas suas vestes coloridas eram insuportáveis para quem vivia na mediocridade da inveja. O que torna o caso de José ainda mais revelador é que seus irmãos primeiro tentaram destruir as vestes, rasgar o símbolo, eliminar a evidência visual do favor. Quando isso não foi suficiente para aliviar a inveja, tentaram destruir o próprio José. O invejoso moderno faz o mesmo. Primeiro tenta minimizar suas conquistas, dizer que foi sorte, que foi ajuda, que foi coincidência. Quando isso não funciona, parte para destruir sua reputação, seu caráter, sua própria pessoa. A progressão da inveja é sempre a mesma: desqualificar, diminuir, destruir. Mas aqui está o mistério divino que poucos compreendem. As vestes de José eram proféticas, apontavam para um futuro onde ele salvaria não apenas o Egito, mas sua própria família invejosa da fome. Suas bênçãos, suas conquistas, suas vestes coloridas não são apenas para você. São parte de um plano maior de Deus para abençoar outros através de você, inclusive aqueles que hoje te invejam. José alimentou os mesmos irmãos que tentaram matá-lo, salvou aqueles que o venderam, abençoou aqueles que o amaldiçoaram. O invejoso não entende que lutar contra suas bênçãos é lutar contra o próprio benefício futuro. Aquela promoção que você recebeu pode ser a porta para você ajudar quem hoje te inveja. Aquele negócio próspero pode ser o meio de Deus prover emprego para quem hoje fala mal de você. Aquele ministério crescente pode ser o lugar onde o invejoso encontrará salvação em seu momento de desespero, mas a inveja cega impede de ver o quadro completo, o plano perfeito de Deus. Provérbios capítulo 14, verso 30 diz: "O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos." Percebe a profundidade? A inveja não apenas corrói a alma, ela literalmente apodrece os ossos, a estrutura, o fundamento da pessoa. Estudos médicos confirmam que pessoas invejosas têm níveis mais altos de cortisol, o hormônio do estresse, levando a problemas cardíacos, digestivos, imunológicos. A inveja mata o invejoso lentamente, enquanto você continua prosperando, crescendo, brilhando com suas vestes coloridas. Como José, você precisa entender que suas vestes coloridas têm um propósito maior que apenas adornar você. Elas são um testemunho do favor de Deus, um sinal de esperança para outros, uma evidência de que Deus ainda abençoa, ainda prospera, ainda escolhe pessoas comuns para feitos extraordinários. Não esconda suas bênçãos por medo da inveja. Não diminua seu brilho para fazer outros se sentirem melhor. Não rasgue suas próprias vestes para agradar invejosos. Jesus disse, em Mateus capítulo 5, verso 16, "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Suas vestes coloridas, quando usadas com humildade e gratidão, apontam para Deus, não para você. O problema não é você ter, é o invejoso não saber lidar com o que você tem. Mas Deus também nos alerta através de José sobre como proceder quando identificamos invejosos ao nosso redor. José compartilhou seus sonhos prematuramente com seus irmãos, aumentando ainda mais a inveja deles. Às vezes, a sabedoria está em guardar certas revelações, em ser discreto sobre certas bênçãos, em revelar progressivamente o que Deus está fazendo em sua vida, não por medo, mas por sabedoria, entendendo que nem todos estão preparados para a magnitude do que Deus está fazendo através de você. O sexto sinal que vou compartilhar agora vai revelar algo que está acontecendo no mundo espiritual quando invejosos estão ao seu redor. Algo que seus olhos naturais não podem ver, mas seu espírito pode sentir.
O jejum de Ester, batalhas espirituais invisíveis. O sexto sinal divino é o mais espiritual de todos e nos é revelado através da história de Ester e Amã. Em Ester, capítulo 3. Amã se encheu de furor contra Mordecai e todo o povo judeu, porque Mordecai não se inclinava diante dele. A inveja de Amã era tão profunda que ele tramou o genocídio de toda uma nação. Mas o que muitos não percebem é que antes de qualquer ação natural, Ester convocou um jejum de 3 dias, reconhecendo que a batalha contra a inveja homicida de Amã era primeiramente espiritual. Quando invejosos estão operando contra você, há uma batalha espiritual acontecendo que você não pode ver com olhos naturais. Você começa a sentir um peso inexplicável, uma opressão que não tem origem natural, uma sensação de estar sendo observado, vigiado, atacado no mundo espiritual. Seus sonhos mudam, ficam perturbadores, confusos, cheios de perseguições e ataques. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido as horas necessárias, porque seu espírito esteve batalhando durante a noite contra as setas espirituais lançadas pela inveja. Cientificamente falando, a física quântica já provou que pensamentos e emoções geram frequências energéticas que afetam o ambiente ao redor. Quando alguém nutre inveja profunda contra você, está literalmente enviando frequências negativas em sua direção. Os antigos chamavam isso de mal-olhado. A Bíblia chama de dardos inflamados do maligno. A ciência moderna está começando a entender como realidade energética mensurável. Um pastor me contou uma experiência reveladora. Seu ministério estava crescendo exponencialmente. Pessoas sendo salvas, milagres acontecendo, vidas sendo transformadas. Mas ele começou a sentir uma exaustão sobrenatural. Acordava com a sensação de ter lutado a noite toda. Tinha pesadelos recorrentes com cobras tentando picá-lo. Durante um período de oração e jejum, Deus revelou que 3 outros pastores da cidade estavam consumidos de inveja e se reuniam regularmente para falar mal dele e até mesmo orar contra seu ministério. A inveja havia se transformado em feitiçaria religiosa. O caso de Ester nos ensina que quando a inveja atinge níveis espirituais perigosos, quando se transforma em conspiração espiritual, quando invejosos se unem para sua destruição, apenas armas espirituais podem te proteger. O jejum de Ester não era apenas abstinência de comida, era uma declaração de guerra espiritual, um posicionamento no mundo invisível, uma convocação das hostes celestiais para a batalha. Efésios capítulo 6, verso 12 nos lembra: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A pessoa invejosa é apenas um instrumento visível, mas por trás dela operam forças espirituais que alimentam, fortalecem e direcionam essa inveja para níveis destrutivos. Você já percebeu que quando está prestes a ter uma grande vitória, quando está no limiar de uma bênção extraordinária, surgem do nada pessoas invejosas, situações de oposição, ataques aparentemente coordenados? Isso não é coincidência. É estratégia espiritual. O reino das trevas usa a inveja humana como portal para ataques espirituais. Cada palavra invejosa dita contra você tem peso espiritual. Cada pensamento de inveja direcionado a você cria uma brecha. Cada conspiração invejosa ativa principados e potestades. Mas aqui está o poder que Deus te dá. Assim como Ester venceu através do jejum e oração, você tem autoridade espiritual para quebrar toda a maquinação da inveja. Quando você jejua, não está apenas deixando de comer, está declarando que sua vitória não depende do pão natural,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando você ora, não está apenas falando palavras, está movendo o mundo espiritual, ativando anjos, liberando o poder de Deus. A inveja de Amã o levou a construir uma forca de 50 côvados para Mordecai, mas acabou sendo enforcado nela mesmo. Esse é o princípio espiritual imutável. Aquele que cava a cova cairá nela, aquele que arma o laço será preso nele, aquele que lança a maldição será amaldiçoado. A inveja sempre se volta contra o invejoso, sempre destrói quem a alimenta, sempre consome quem a cultiva, mas você precisa entender os sinais espirituais de que está sob ataque de inveja. Primeiro, obstáculos inexplicáveis começam a surgir em áreas que antes fluíam naturalmente. Portas que estavam abertas se fecham sem razão, pessoas que apoiavam se afastam sem explicação, recursos que estavam disponíveis desaparecem misteriosamente. Segundo, você começa a ter uma sensação de vigilância espiritual, como se olhos invisíveis estivessem constantemente sobre você, observando, esperando, procurando uma brecha. Terceiro, e esse é crucial, você começa a duvidar de si mesmo, de suas capacidades, de seu chamado, sem razão aparente. Pensamentos de desistência, de inadequação, de impossibilidade invadem sua mente. Isso não é depressão natural. É opressão espiritual causada pelas setas de inveja lançadas contra você. O invejoso pode não saber, mas quando ele alimenta inveja profunda, está dando legalidade para demônios operarem contra você. A proteção de Esther veio através de 3 elementos: jejum, oração e estratégia divina. Ela não confrontou Amã diretamente, não discutiu, não debateu. Ela convidou tanto o rei quanto Amã para um banquete, usou sabedoria, timing divino, revelação estratégica. Às vezes, Deus não quer que você confronte o invejoso, mas que seja sábio, que espere o momento certo, que deixe Deus expor e derrubar o Amã da sua vida. A multiplicação de Jó, quando Deus restaura o que a inveja tentou destruir. O 7º e último alerta divino vem através de Jó, o homem que perdeu tudo, através de uma conspiração espiritual que começou com a inveja de Satanás. Em Jó, capítulo 1, Satanás questiona a integridade de Jó diante de Deus, insinuando que sua fidelidade era comprada por bênçãos. A inveja satânica não suportava ver um homem tão abençoado, tão próspero, tão favorecido por Deus. E aqui está a revelação, a inveja suprema, a fonte de toda inveja humana. Vem do próprio Satanás, que inveja sua posição como filho de Deus, sua autoridade espiritual, seu destino eterno. Mas o que torna a história de Jó única é que Deus permitiu que a inveja tivesse seu momento, que fizesse seu pior, que tentasse sua destruição máxima. Por quê? Porque Deus sabia que no final, Jó capítulo 42, verso 10, ele restauraria o dobro de tudo que Jó havia perdido. A inveja pode ter seu momento, mas nunca terá a última palavra sobre sua vida. Cada ataque invejoso que você sofre está criando uma dívida espiritual que Deus cobrará em seu favor, multiplicada, aumentada, transbordante. Estudos sobre resiliência pós-traumática mostram que pessoas que sobrevivem a grandes perdas e traições frequentemente experimentam o que os psicólogos chamam de crescimento pós-traumático. Desenvolvem capacidades, sabedoria, força que nunca teriam sem passar pela provação. Jó não apenas recuperou suas posses, ele ganhou uma revelação de Deus que valeu mais que todo o ouro do mundo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ele declarou.
Conheci uma mulher de negócios que passou pela experiência de Jó moderno. Sócios invejosos conspiraram para tirá-la da empresa que ela havia fundado, usando manobras legais, mentiras, traições coordenadas. Ela perdeu tudo: empresa, dinheiro, reputação, amigos. Mas ela se agarrou a Deus como Jó, não amaldiçoou, não desistiu, não deixou a amargura envenenar seu coração. 5 anos depois, ela havia construído um império 10 vezes maior que o negócio original e descobriu que cada pessoa que conspirou contra ela havia falido, adoecido ou estava vivendo em miséria. O princípio de Jó revela que a inveja dos outros pode ser o catalisador que Deus usa para te elevar a níveis que você nunca alcançaria sozinho. José foi vendido por inveja e se tornou governador do Egito. Davi foi perseguido por inveja e se tornou o maior rei de Israel. Daniel foi jogado na cova dos leões por inveja e se tornou conselheiro de impérios. Jesus foi crucificado por inveja e se tornou o Salvador do mundo. A inveja sempre impulsiona o invejado para seu destino maior. Mas aqui está o segredo que transformará sua perspectiva para sempre. Os amigos de Jó também tinham inveja dele. Durante seus dias de sofrimento, eles vieram consolá-lo, mas passaram capítulos inteiros acusando, julgando, tentando provar que ele merecia o sofrimento. A inveja se disfarça de preocupação religiosa, de correção espiritual, de aconselhamento santo. Você deve ter pecado. Deus está te disciplinando. Algo está errado com sua fé. São as palavras favoritas dos invejosos religiosos quando você está caído. Elifaz, Bildade e Zofar não suportavam a possibilidade de Jó ser justo, mesmo no sofrimento, porque isso expunha a superficialidade da religiosidade deles. O invejoso religioso é o mais cruel porque usa Deus como arma, usa a Bíblia como martelo, usa a fé como instrumento de tortura. Ele não suporta ver que você mantém a fé na tempestade, que você adora no vale, que você permanece íntegro na provação, porque isso revela que a espiritualidade dele é rasa e condicional, interesseira. Mas observe o detalhe extraordinário em Jó, capítulo 42, verso 10. Deus só restaurou Jó depois que ele orou por seus amigos invejosos. Você entendeu a profundidade disso? Sua restauração completa, sua multiplicação total. Sua vitória final está conectada à sua capacidade de perdoar e abençoar aqueles que a inveja usou contra você. Não porque eles merecem, mas porque você precisa estar livre do veneno da amargura para receber a multiplicação que Deus preparou. O sinal final de que Deus está prestes a reverter toda a inveja em bênção é quando Ele coloca em seu coração o desejo de orar por seus invejosos, de perdoar seus traidores, de abençoar seus perseguidores. Isso não é fraqueza, é o poder supremo. É você declarando que a inveja deles não tem poder sobre seu destino, que o veneno deles não pode contaminar sua fonte, que a maldição deles se transforma em bênção multiplicada. Em Romanos capítulo 8, verso 28, a Paulo declara: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusive a invejas, inclusive a traição, inclusive a perseguição. Deus é tão poderoso que pega o pior que o inferno pode lançar contra você e transforma em degrau para sua elevação. Cada pessoa que invejou você está, sem saber, trabalhando para seu bem, contribuindo para sua vitória, pavimentando seu caminho para o próximo nível. A multiplicação de Jó está disponível para você hoje. Cada perda causada por inveja será restaurada em dobro. Cada relacionamento destruído por inveja será substituído por conexões divinas mais poderosas.
Cada oportunidade roubada por inveja será superada por portas que nenhum homem pode fechar. Cada lágrima derramada por causa de invejosos será transformada em rio de alegria que não pode ser contido. Mas você precisa fazer como Jó, manter sua integridade, não amaldiçoar a Deus, não deixar a amargura dominar. E no tempo certo, orar por aqueles que a inveja usou contra você. Quando você fizer isso, os céus se abrirão. A multiplicação começará e todos verão que o Deus que você serve transforma inveja em elevação, perseguição em promoção, traição em triunfo. Você chegou até aqui. Você é um dos escolhidos, dos separados, dos que têm fome genuína pela verdade de Deus. Parabéns, porque muitos começaram a assistir este vídeo, mas muito poucos tiveram a disciplina espiritual, a sede genuína, a determinação santa de chegar até o final. Você não é comum, você é especial. E o fato de estar aqui agora, neste exato momento, não é coincidência, é providência divina. Deus precisava que você ouvisse cada palavra, cada revelação, cada segredo que foi compartilhado, porque sua vida está prestes a mudar drasticamente. Quero que você faça algo poderoso agora. Comente: estou blindado pelo sangue de Jesus contra toda inveja, porque esse não é apenas um comentário, é uma declaração profética, um decreto espiritual que está sendo registrado nos céus. Quando você escreve essas palavras, você está ativando uma proteção sobrenatural, está levantando muros de fogo ao seu redor, está declarando que a inveja não tem mais poder sobre sua vida. Eu preciso saber os nomes dos guerreiros espirituais que chegaram até o fim, dos valentes que não desistiram, dos escolhidos, que receberam toda a revelação. Se você ainda não é inscrito neste canal, entenda que sua inscrição não é apenas um clique, é um compromisso com sua proteção espiritual contínua. Este canal é um arsenal de armas espirituais, uma fonte inesgotável de revelações divinas, um lugar onde Deus fala especificamente para momentos como este que você está vivendo. Ative o sininho, marque todas as notificações, porque cada vídeo que posto pode ser a palavra que salvará seu casamento, seu ministério, sua empresa, sua própria vida. Não é exagero, é a realidade de milhares que testemunham milagres através dessas palavras. Muitos de vocês não têm uma igreja física próxima. Outros estão em momentos onde precisam de uma palavra específica que não está chegando em seus ambientes tradicionais. Este canal se tornou sua igreja virtual, seu lugar de refúgio, seu espaço de revelação. E isso só é possível porque pessoas comprometidas com o reino decidiram se tornar membros deste canal. Com um pequeno investimento mensal, menos do que você gasta em um lanche, você não está apenas apoiando um canal, está investindo em almas, está financiando salvação, está patrocinando libertação. Se você já é membro, meu coração transborda de gratidão. Você é um general neste exército espiritual, um financiador do reino, um parceiro na colheita de almas. Cada vídeo que chega a alguém necessitado tem sua digital. Cada vida transformada tem sua participação. Cada milagre testificado tem sua semente. Seu investimento aqui está gerando dividendos eternos, tesouros celestiais que nunca se corromperão, recompensas que transcendem esta vida. Continue voltando a este canal. Continue bebendo desta fonte. Continue se armando com estas revelações. A inveja não descansa. Os invejosos não tiram férias. As conspirações espirituais não param. Mas você agora está equipado, preparado, ungido para vencer todas elas. Cada novo vídeo adiciona mais uma camada de proteção, mais uma estratégia de vitória,
Mais uma revelação transformadora. Você não pode se dar ao luxo de perder nenhuma palavra, nenhuma revelação, nenhum segredo que Deus está liberando através deste ministério. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente desta revelação. Talvez você conheça alguém sofrendo com invejosos e não sabe, alguém sendo sabotado e não percebe, alguém sendo destruído pela inveja e está cego para os sinais. Seja um instrumento de libertação, seja um canal de bênção, seja um mensageiro da verdade. Quando você compartilha, você multiplica a unção, expande o reino, frustra os planos do inferno. Quero orar por você agora. Feche seus olhos onde estiver. Coloque sua mão no coração e receba esta oração. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu declaro que toda inveja lançada contra seu filho, sua filha que está assistindo agora, seja quebrada, anulada, revertida, que todo olho maligno seja cegado, que toda língua invejosa